Calma aí, deixa eu levantar meu peito. Caiu um pouquinho. Só um pouquinho. É humilhação atrás de humilhação. Olá, meninas e meninos! Seguinte, gente, o assunto de hoje vai ser um assunto polêmico. Porque quando eu falei sobre isso no meu Instagram, foi assim, como assim? Mais ou menos dessa forma. Nós vamos falar sobre os meus sutiãs. Aí você me diz, os dois são seus? Sim, os dois são meus. Essa é de uma fase da minha vida, essa é de outra, mas eu poderia dizer que esse é da minha primeira fase da vida adulta. E esse é do meio da minha vida. E agora nós estamos nesse. E aí você me diz, por que é polêmica? Não sei. Eu queria saber de vocês. Fiquei curiosa. E é por isso que eu vim pro YouTube. Porque quando eu comecei a receber as mensagens, eu pensei, como será que você olha o teu corpo? Quando eu contei pra vocês toda a minha experiência, que eu vou contar já já aqui, eu contei lá no Instagram, muitas pessoas falaram assim, você fala do seu corpo de uma forma tão leve, você não se incomoda com isso? Tudo bem pra você mostrar o sutiã? E por que você não faz uma cirurgia? Nossa, mas é normal o corpo fazer isso? Será que o meu corpo também vai fazer isso? Eu acho que eu não vou gostar que aconteça isso com o meu corpo. E eu recebi tanta coisa que eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu nunca... as pessoas perguntam, você fica chateada com o que você responde? Com o que você recebe? Eu não me chateio. Eu me coloco a pensar, de verdade. Porque eu começo a pensar, como... Porque assim, às vezes eu tô falando aqui pra vocês banana e vocês vão entender maçã. E tá tudo bem, porque é como você entende, é como você recebe. E é por isso que eu não me importo com isso, porque cada um pode receber de uma forma. Óbvio que eu tenho total consciência do que eu tô falando, eu tomo cuidado com as minhas palavras, mas eu não consigo controlar como ela vai chegar até você, né? Então, quando eu fui lá e compartilhei com vocês esse processo do meu corpo, e eu recebia mensagens assim, eu nunca falaria sobre isso. Eu tenho vergonha, Tassi, como assim? Coloca logo um silicone, como que você aceita o seu corpo dessa forma? E aí me coloca realmente a pensar em como você se vê. Como você se vê? Como você lida com o teu corpo? É de uma forma leve? Não é de uma forma leve. É de uma forma muito complexa? Não, pra mim tá tudo bem. Porque assim, pra mim, gente, a forma que eu lido com o meu corpo, graças a Deus, sempre foi de uma forma muito leve. Então eu não me importo muito em compartilhar, em fazer brincadeiras. Porque o meu peito tá aqui, mas ele também vai pro chão. E essas brincadeirinhas que a gente ficava fazendo ali naquele momento do Instagram. Eu realmente não me importo com isso, porque eu sempre tive um relacionamento muito tranquilo com o meu corpo. E mesmo eu tendo um relacionamento muito tranquilo com o meu corpo, eu lembro que antes de eu passar por tudo isso, por toda essa transformação, que quando você olha esse peito aqui, amigos, não dá pra acreditar que cabia um peito aqui dentro. Não dá. Tipo, oi? Pois é, cabia. Eu pensava, será que eu coloco silicone? Será que eu deveria colocar silicone? E isso é muito louco, porque como eu falei pra vocês, eu sempre tive um relacionamento muito leve com o meu corpo. De não me julgar, não me cobrar demais. Óbvio, a gente quer se ver bem, a gente quer se olhar no espelho e se aceitar, né? Mas o que eu digo é como eu me cobro em relação a isso. Sempre foi de uma forma leve. E aí, mesmo sendo leve, às vezes vem algumas cobranças de fora e que às vezes a gente acaba internalizando. Então eu lembro que antes de eu engravidar, Nossa, eu lembro perfeitamente, eu tomando banho, eu chamei o Fer e falei, amor, eu acho que eu vou colocar silicone. Aí ele, sério? Mas vida, o certo não seria esperar engravidar e ver, mas por quê? Aí eu falei, não sei, vida, às vezes eu me sinto meio criança, porque parece que eu tenho um pouco, né, não tenho muito seio e tal, e eu tinha um sentimento e aquilo eu comecei a conversar com o Fer. E aí o Fer falou, olha, se for da sua vontade, a gente pode ir até um médico, olha. Tinha algumas amigas que tinham colocado, eu falei, eu acho que eu vou conversar com essas minhas amigas, pegar como que foi e tal. E fiquei pensando sobre o assunto. Porém, eu engravidei. A gata estava tão focada em pôr silicone, mas... E sempre que me falavam sobre alguma cirurgia, eu sempre tive muito medo. A minha avó faleceu, ela foi fazer uma cirurgia e faleceu nessa cirurgia. Então eu tenho um medo, um pavor muito grande de ir para uma cirurgia. Nunca foi um assunto que, tá bom, vamos lá, vou fazer, tá de boa pra mim. Eu sempre pesei muito. Então quando eu falei isso pro Fer, passou pela minha cabeça um desejo, mas eu nunca cheguei a passar no médico, vamos lá, eu vou fazer. Foi tipo poxa, eu acho que eu me sentiria melhor. Mas
passou, engravidei e as coisas começaram a acontecer muito rápido no meu corpo. Muito rápido. Inclusive, muita gente me mandou mensagem no Instagram falando: Tassi, você foi no médico ver isso, até que ponto isso é normal? Enfim, gente, tá tudo tranquilo, já fui, já vou, tá tudo tranquilo. Acontece, gente, é que os nossos corpos são diferentes. Então, o seu corpo pode reagir de uma forma quando você estiver grávida. Não quer dizer que você vai engravidar e você vai sair deste peitinho aqui para este peito aqui, porque cada corpo é diferente e tá tudo bem também. Pode ser que você passe pelo mesmo processo que eu passei, de ter muito leite e ficar assim, ó, boing, boing, porque eu fiquei tipo, uau! Pode ser que você passe por um processo dele crescer só um pouquinho. Pode ser que depois que você pare de amamentar, o seu peito não volte como o meu voltou. Pode ser que ele continue, ou pode ser que ele volte muito, ou pode ser que ele volte como ele era. Talvez ele caia, talvez ele não caia, talvez ele fique melhor, talvez ele fique de um jeito que você não se reconheça, e tá tudo bem, porque nós somos diferentes. Aí o que pega nisso, né? Qual é o ponto maior? É como você se cobra. Porque assim, quando a gente pensa que nós somos mulheres e que em algum momento da nossa vida, quando a gente engravida, se você quiser engravidar, mas se você engravida, o seu corpo ele é morada para um novo ser e que tudo vai se transformar, você pensa, gente, que milagroso tudo isso. Olha o que está acontecendo comigo, com o meu corpo. Como eu vou me maltratar, como eu vou me olhar no espelho e me sentir péssima por isso. É claro que às vezes a gente passa por alguns momentos em que a gente não se reconhece no espelho. E buscar se reconhecer é completamente importante, tá? Mas para isso tudo tem um tempo e tá tudo bem também. Mas quando você estiver passando por aquele momento em que você não se reconhece, por mais que você não se reconheça, seja amoroso com você, com o seu corpo, com o seu processo. É um processo. Hoje, depois de 5 anos, gente, eu abri. Isso aconteceu essa semana. Eu abri a minha gaveta e eu levei um susto. Eu tava tirando umas coisas assim e eu olhei esse sutiã. E eu olhei e falei, eita preula, isso aqui já foi meu. Isso aqui foi meu há, sei lá, 6 meses atrás, ainda era meu. Eu usei ele acho que até dezembro. Eu usava. E aí eu pensei, gente, isso aqui é muito grande, né? É muito grande. Eu fiquei realmente chocada. Dá pra acreditar? Hoje, gente, eu olho isso aqui e eu lembro. Quem assistiu os meus vídeos, o meu peito caía pra fora disso aqui. Não é que meu peito ficava aqui dentro, ele caía. Então eu fiquei tipo... Aí eu parei pra olhar, sabe? O meu corpo, não me olhar no espelho, arrancar a roupa, não. É olhar tudo. Eu falei, caramba, são 5 anos em que eu fui casa... em que eu fui alimento para as minhas filhas, porque eu emendei uma gestação na outra, ou seja, emendei a amamentação. No total, eu fiquei 5 anos amamentando. Então, é muito tempo. Eu falei, gente, como o meu corpo é maravilhoso, como o meu corpo é saudável, como eu sou abençoada. E aí, primeiro eu me olhei, eu agradeci por todo o processo que eu tinha passado. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver tudo isso. Obrigada por poder ser alimento para as minhas filhas. Foi uma escolha minha também. Eu sou grata por eu ter sido fiel às minhas escolhas e ter seguido ali firme no que eu queria. E por um outro lado, quando eu olho aqui e eu volto a ser eu, mas de um jeito completamente diferente. Porque quando a gente passa por momentos na nossa vida, a gente não volta para trás, né? E a gente muda e a mudança acontece. Então não tem como você mudar e voltar a ser a mesma. E eu olho para o meu corpo, ele não é mais o mesmo de 5 anos atrás. Só que eu olho, ao invés de olhar com um olhar de julgamento, como muita gente falou, cara, mas como você consegue aceitar? Você tem dinheiro, vai lá, vai logo para uma cirurgia. Em nenhum momento eu tô falando aqui que a cirurgia não é certa. Cada um tem suas escolhas. Talvez um dia eu também vá lá olhar para isso. Mas no momento não é porque eu tô olhando e tá tudo bem também. Mas ao invés de eu me preocupar com isso nesse momento, porque eu acho que para tudo tem um momento, vai existir um momento em que talvez eu queira olhar e resolver isso, eu realmente me agradeci. Eu olhei e falei, caramba, menina, parabéns, gata. Você, ó, arrasou e tá tudo bem. O peito voltou como tava? Não. Tem potencial pra subir. Eita, dá pra dar uma arrumadinha aqui no vídeo, gente. Tem muito potencial pra subir. Vamos... Porque se eu deixar, ele quer morar lá no umbigo, sabe? Se eu permitir, ele vai pra lá. Eu acho que ele se sente confortável ali. Eu realmente me agradeci. Nós mulheres, né? Nós temos tanta coisa em cima. É tanta coisa. Então, quando você para pra pensar...
é o trabalho, e aí você quer ser uma boa mãe, e aí você é esposa, aí você tem sua casa, aí você tem lá o seu marido, você tem todas as coisas que você tá cuidando, mas você quer se sentir bem, você quer se ver bonita. Mas aí que tempo que você vai se cuidar? Você vai pra academia porque você já cuidou da sua casa, você já cuidou dos seus filhos? Ah, mas a criança tá chorando. Oxe, e ainda por cima, nossa, você teve filho, o que aconteceu com o seu corpo? Menina, vai se cuidar. Você tem dinheiro, vai pra uma cirurgia, você não tem dinheiro, então se vira aí. Ei, acabou com o seu corpo, você se destruiu. Uou, você faz um... Eita prela! Como é mesmo o meu nome? Então, se nós não nos respeitarmos e não olhar pra gente mesma, aqui ó, não se olhar com carinho, gente, se você não se olhar com carinho, ninguém vai fazer isso por você. É você e você, sabe? Se olha, se ame, se cuide, tire realmente um tempo para você se cuidar, poder olhar no espelho e se reconhecer, mas tá tudo bem você se reconhecer e não tá tudo dentro do padrão que todo mundo espera, sabe? E aí eu li algumas mensagens assim, nossa, mas você tem dinheiro, você poderia muito bem ir lá, arruma logo isso, para com isso, para que ficar com o peito assim? Mais uma vez, talvez um dia eu faça, não tenho nada contra, vai ser incrível, mas não é o momento de eu me olhar. E se eu não estou me importando com isso, por que outras pessoas deveriam? E por que eu deveria internalizar o que as pessoas estão falando sobre mim? Não, eu não deveria. E tá tudo bem, porque ela tá falando sobre ela. Mas aí eu, pensando no meu papel, que eu posso conversar com outras pessoas, eu pensei, por que não perguntar pra ela como ela se vê? Porque isso, quando eu li aqueles comentários, eu pensava, não é sobre mim. Mas, poxa, que pena que ela se cobra tanto. Porque se ela tá cobrando isso de mim, é porque ela também acaba cobrando isso dela. E até que ponto isso é saudável, né? Até que ponto isso deixa ela confortável? Então, eu fui na loja, pedi pra fazer um sutiã pra mim. Quer dizer, pedir não, lá é o seguinte, eu sou muito pequena, né, assim, as minhas costas aqui, elas são pequenas. E aí o que acontece? Eu fui na loja para pegar as medidas, porque aqui é difícil você encontrar um sutiã que seja pequenininho, bem pequenininho, olha isso, bem pequenininho nas costas e tão grande na frente. Então eu comprei, quando eu fui para Orlando, eu fui numa loja, a mulher tirou a medida na Victoria's Secret e falou, olha, o seu número esse aqui é o número 32DD. Gente, é quase o máximo da loja. E eu cheguei agora lá, sem sutiã, porque eu tô assim desde a virada do ano vivendo de ar, sem sutiã, dando como dá ali os truques. E fui tirar uma nova medida. E aí quando ela tirou a medida, ela falou assim pra mim que não tinha o meu número na loja. Aí eu dei risada, eu falei, moça, me ajuda a te ajudar. Até ontem eu estava usando o maior número, agora você disse que não tem um número pra mim, porque tá tão pequeno que realmente não tinha o tamanho certinho ali das minhas costas. E aí ela foi, e pegou o menor que tinha na loja, que é o 32, que é esse aqui? O 32A? Enfim, gente, sei lá. Que é esse tamanho aqui. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu coloquei. Eu tirei altas fotos. Eu falei, aí prendi ele todo pequenininho. Eu falei, que bonitinho, eu amei isso, obrigada, que bom. Eu fiquei tão empolgada. E aí foi isso, porque quando eu cheguei em casa, eu fui fazer a troca. E nessa troca que eu vi a diferença. Então talvez, se a gente está vivendo no modo automático e a gente está muito focado no que a sociedade está falando, ou nas cobranças que tem, seu corpo tem que estar assim, seu corpo tem que estar assim, nossa, faz isso, você tem dinheiro, vai lá, faz aquilo, toda esse tanto de informações que nós recebemos, talvez quando eu fosse fazer essa troca, ao invés de eu ter sido amorosa comigo e agradecido por todo o processo que o meu corpo passou, por toda a entrega que eu tive nesses anos, talvez, ao invés de eu ter sido grata a toda essa experiência, eu tivesse olhado e falado, que absurdo, hein? Nossa, olha o que aconteceu comigo, olha isso, eu preciso me cuidar, nanana. E aí começa a vir tantos julgamentos, tanta coisa ruim, que ao invés de eu me olhar com amor no espelho e entender que aquilo foi um processo que eu passei, e que foi um processo muito lindo, inclusive, eu não ia olhar para isso com tanta gratidão, eu ia olhar julgando o meu corpo, falando que eu não estava dando o meu melhor, que eu deveria ter feito diferente, ou isso, ou aquilo, ou então mesmo sem ser um momento de eu passar por isso, eu já ia para uma cirurgia no impulso, sem saber muito bem o que eu quero fazer, sabe? E eu até falei sobre isso, de verdade, do fundo do meu coração, isso aqui, o meu peito caidinho, o meu ovinho frito derretido, não é algo que me incomoda. O que eu hoje
Talvez se estivesse no momento que não é o momento, se eu estivesse me sentindo no momento preparada para fazer, eu arrumaria as peles que ficaram na minha barriga, que realmente é algo que, poxa, isso eu olho e me incomoda um pouco, sabe? Mas não a ponto de eu já ir nesse momento, porque como eu falei, não é a fase, agora não é o momento de eu passar por isso. Mas quem sabe, se um dia, quando eu for arrumar essa pele, eu me sentir confortável, eu também dei uma levantadinha nos meus peitos. Por que não? Talvez, ou talvez não sei. A gente vai descobrir. Mas o melhor de tudo, que eu agradeço muito, é por eu ter essa consciência dentro de mim que essa escolha, ela é só minha. Esse momento, ele é só meu. Não é ninguém que vai me falar isso. Não é ninguém que vai chegar até mim. E quando eu paro para pensar, eu converso com várias pessoas na internet. Então eu recebo uma mensagem, uma chuva de mensagens muito grande sobre o assunto. Quando eu quero expor que foi esse fato, eu expus. Eu recebo uma chuva. Então, se eu não me olho, se eu não me agradeço, se eu não olho pra mim, realmente assim, honrando tudo que eu passei nessa fase, e eu tô me julgando, quando eu recebo aquela enxurrada de mensagens, eu me deixo levar por aquilo. E talvez nem é o que eu queria. Ou eu me sinto pior do que eu poderia estar, sabe? Então a gente precisa ser muito seguro, seja seguro de si, se conheça. Para você ser seguro de você, você precisa se conhecer. Então se conheça, seja grato por cada fase que você passou na sua vida, seja grato pelo seu corpo. Ele é a sua casa, ele é a sua morada. Ele é o que você tem aqui nessa terra, mas lembre-se, é aqui nessa terra somente. Porque o importante mesmo está aqui dentro de nós, sabe? Então, seja amoroso, seja carinhoso, seja paciente com você, seja paciente com o seu corpo. Quando a gente está ali vivendo aquele momento da maternidade, em que tudo está mudando, é muito assustador. Eu sei, tem vários vídeos sobre isso. Eu compartilhei o que aconteceu com a minha barriga, todo o meu processo, a minha pele, as minhas estrias. Gente, toda a minha vida tá aí no YouTube, se você volta um pouquinho você consegue ver. A gente passa por coisas que você olha e você não se reconhece, você fala o que tá acontecendo com o meu corpo, aí de repente, grávida novamente, outra criança, o corpo muda mais um pouco, e o peito, você pensa que não, mas ele é capaz de crescer mais ainda, e você tenta se adaptar com o que você já tem no seu armário, com as roupas, o que serve, o que não serve, o que eu gosto, o que eu não gosto mais. Já é muita coisa, e se você não respeitar o processo, não respeitar o seu corpo, tudo vai se tornar mais difícil e mais complexo. Então, seja carinhosa com a sua história, com você. Não tá feliz? Muda, tem que mudar mesmo. Mas se você não tá, não porque ao seu redor diz, não porque as pessoas que estão ali estão falando, é você. Mas você só vai ter essa consciência quando você se cuidar, você se olhar, você se conhecer. Então é isso, gente. Estamos aqui, chegamos a uma fase do canal em que é tanta intimidade que eu compartilho com vocês o tamanho do meu sutiã, dos meus peitos. Tem potencial no futuro, mas não, agora o potencial é esse, tá ótimo. Esse potencial já tá... Eu lembro que quando o meu peito começou a diminuir, porque, gente, foi assim, né? Eu parei de amamentar e as coisas começaram a diminuir, começaram a cair, e eu falei como que eu levanto e como que eu pego e o que eu faço. Eu lembro que eu falava assim, gente, isso é tão meu, é tão meu. Eu falava, vida, você tá vendo? Tá voltando, isso é meu, eu tô voltando a ser o meu tamanho de peito, isso é tão bom, como é bom me encontrar novamente. Me encontrei diferente do ponto que eu saí de lá, mas depois de 5 anos com 2 filhas, é óbvio que essa existiria, né? Tem que existir. Talvez não exista para algumas pessoas, mas pra mim era bem provável que ia estar diferente. E tá tudo bem. Então é isso, queria compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. E me conta aqui embaixo como você se vê. E como que você vê todo esse processo aí que o seu corpo passa durante a vida. Beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal pra gente conversar. Beijos!